É, Olá, professor. Vou dar uma introduzida aqui no nosso esquemático do nosso projeto do gerador de formas de onda aqui no LT Spice. Primeiramente, a gente dividiu em blocos. Primeiro, a gente tem a alimentação dos amp-ops. Aqui nós temos o nosso bloco do oscilador, que vai ser o responsável por gerar as formas de onda triangular e quadrada. Bom, aqui a gente tem o nosso conformador de tensão, que vai ser o responsável por gerar a onda senoidal. Aqui a gente tem a chave multiplexadora, que vai decidir com qual sinal que nós vamos trabalhar, se é o senoidal, quadrado ou triangular. Aqui a gente tem o nosso bloco, em que a gente determina a nossa tensão de referência. E por fim, o ajuste de amplitude offset, gerando aqui a tensão, né, o Vout, que é o responsável pela saída do nosso circuito. Bom, introduzindo, primeiro aqui a gente tem o oscilador, e a primeira parte que eu quero atentar, salientar aqui, é que a gente, né, como uma especificação do projeto, nós devíamos conseguir trabalhar, né, nas faixas de 1 kHz de frequência, 10 kHz e 100 kHz. Então, para isso, a gente é, determinou, né, parametrizou aí os valores para a capacitância e a gente determinou que para trabalhar na faixa de 1 kHz, nosso capacitor ele deve ter o valor de 56,25 nanofarad, 56 nanofarad, o valor comercial. Para atuar na faixa de 10 kHz, 5,625 nanofarad e 5,6 nanofarad de valor comercial. E para atuar na faixa de 100 kHz, 0,5625 nanofarad e 0,6 nanofarad o valor comercial. Bom, aqui a gente está com 56 nano, né, para atuar aí na faixa de 1 kHz. E outra especificação do nosso projeto é que a gente consiga ajustar essa frequência para de 0,2F até 2F. Para poder fazer esse ajuste, a gente tem o nosso R1, né, o nosso resistor de nome R1, que simboliza um potenciômetro. Então, esse potenciômetro aqui a gente decidiu trabalhar com um potenciômetro de 10K. No nosso caso, ele está ajustado em 5K e ele é o responsável por fazer esse ajuste. Explicando a primeira parte do nosso circuito, que é basicamente gerar essa tensão triangular e, e esse sinal quadrado, a gente tem, para gerar o sinal triangular, a gente atua com o capacitor. Então, a gente atua com os tempos de carga e descarga do capacitor, em que a nossa saída ela varia de forma linear conforme o capacitor carrega. Então, ela aumenta de forma linear e quando o capacitor começa a descarregar, a gente inverte e a nossa tensão de saída começa a ser decrescente, né? E forma essa tensão triangular. Para a onda quadrada, a gente tem esse feedback positivo que faz com que a gente varie a nossa saída de acordo com o VCC+, e o VCC-, que no caso aqui do amplificador ideal são as tensões de saturação, são os valores de tensão de saturação do amplificador. Então, essa variação, essa oscilação entre VCC+ e VCC- vai gerar a nossa onda quadrada. Bom, a segunda parte aqui que eu irei explicar é a parte do nosso conformador de tensão. Ele atua de forma que a gente imputa a tensão triangular aqui para o nosso circuito e a gente define breakpoints. Então, quando a nossa tensão triangular ela vai aumentando linearmente e atinge o primeiro breakpoint, a gente começa a alterar a inclinação dessa onda. Então, a gente vai definindo breakpoints ao longo aqui do nosso circuito
para que aí sim a nossa tensão senoidal seja obtida a partir de alterações na inclinação da onda triangular. Então aqui a gente tem o nosso conformador de tensão, o nosso wave shaper, né, que vai ser o responsável por gerar a tensão senoidal. Então, simulando o circuito, para a gente poder mostrar aqui essa primeira parte do, do nosso circuito, aqui a gente tem a geração da nossa tensão triangular, bem como nessa parte do oscilador a gente tem a geração da nossa onda quadrada, e aqui pelo conformador a gente consegue obter a nossa tensão senoidal. As próximas partes, os próximos integrantes do grupo serão responsáveis por explicar. Olá, nós vamos dar continuidade aqui à apresentação do segundo trabalho prático da disciplina de Laboratório de Circuitos Eletrônicos 2. Meu nome é Augusto. Bom, vamos lá, eu vou comentar um pouquinho sobre a parte do esquemático produzido com o apoio do software EasyEDA, né, para a gente ter em ambiente CAD. Ele é basicamente a transposição do circuito para a estrutura do ambiente, em que nós temos o oscilador, nas mesmas condições iniciais que a gente executou as simulações, né? Também a parte do conformador de tensão, com uma ação específica que eu vou comentar na sequência. A parte da chave multiplexadora, para a gente poder ter a variação das formas de onda, né, para triangular, quadrada e senoidal. Também a parte referente à tensão de referência, né, para a gente poder ter um divisor de tensão colocando a divisão de referência nessa estrutura. E também a parte de correção de amplitude e offset das ondas aqui na questão da tensão de saída, né? Para a gente poder comentar um pouquinho mais sobre uma correção feita com relação à apresentação do Arthur, que foi gravada anteriormente, eu vou para o LT Spice aqui, que ele também vai estar já com o circuito atualizado. A única alteração que foi feita foi na parte da onda senoidal, em que a gente tinha um conformador de tensão que estava produzindo uma amplitude da onda menor do que das outras duas. Então, o que a gente fez foi adicionar um amplificador que corrigiu essa amplificação. Eu vou até executar aqui a simulação em tempo real para a gente poder pegar aqui a estrutura dos valores. Vou colocar aqui os cursores para a gente poder verificar aqui que a onda está próxima dos 2 volts aqui de amplitude. A onda triangular e quadrada que o João vai comentar na sequência, elas também têm esse tipo de amplitude, né? Então, basicamente seria isso, né? A gente fez a transposição do circuito para o esquemático do EDA, do EasyEDA, que a gente vai enviar em anexo também em conjunto com a apresentação. E a minha parte aqui seria isso. Obrigado. Consegue ver como funciona a nossa chave multiplexadora, a entrada dos 3 sinais que foram requisitados no roteiro, e a saída seria por aqui. A gente pode ligar a saída na onda senoidal, que a gente teria esse formato de onda, ou a gente pode trocar para qualquer um dos outros dois, tendo a onda quadrada aqui e a onda triangular dessa forma. Ok. Agora a gente pode ver como a gente altera a frequência do nosso projeto através do oscilador, em que a gente vai alterar o valor do C1 para ter uma frequência de 1 kHz, 10 kHz e 100 kHz. Para a frequência de 1 kHz já está configurado com esse 56 nano, que é essa frequência que a gente pode ver aqui embaixo. Se a gente aumentar, a gente diminuir o nosso capacitor para 5.6 nano, a gente vai ter o seguinte formato de onda, em que a gente pode até diminuir para 5 milissegundos.
para ter uma melhor visualização da onda. E se a gente alterar para 0,56 nanos, a gente vai ter a visualização de 100 kHz, que a gente pode até alterar aqui para 2 milissegundos e ter esse formato de onda. Voltando para o valor original de 56 nanos e o tempo aqui para 100 mili, a gente vai voltar para esse sinal de onda e vai mexer no nosso potenciômetro, que também, quando a gente varia o valor dele, a gente está controlando a frequência do nosso projeto dentro da faixa permitida pelo capacitor 1. Então, com 1 kΩ no potenciômetro, a gente vai ter esse formato de onda, que vai ficar melhor descrito com 3 milissegundos. Aqui a gente pode pegar o formato certinho. Para 5 kΩ, a gente pode aumentar o tempo aqui para 10 milissegundos. 10 não, 20. E com o valor de 10K no potenciômetro, a gente teria a simulação que já estava sendo feita antes, com esse formato de onda. Então, essa foi a forma que a gente encontrou de utilizar uma chave multiplexadora para trocar o formato de onda do nosso projeto, e o oscilador que a gente controla a frequência.